Olá pessoal do clã Dark Castle! No vídeo anterior, apresentamos a primeira parte do nosso documentário sobre o jogo Wonder Boy 3 The Dragon's Trap do Master System. Se perdeu, clique agora no link da descrição e já aproveita e deixa o like porque eu sei que você vai gostar dessa parte aqui também, hein? Nesta segunda parte, vamos conhecer um pouco mais sobre a Weston, a empresa criadora do jogo, o processo de desenvolvimento e o lançamento. Wonder Boy 3 The Dragon's Trap foi desenvolvido pela Weston e publicado pela Sega. A Weston foi fundada no Japão por dois game designers, Ryuichi Nishizawa e Michito Ishizuka. Os dois estudavam juntos desde os 14 anos. Eles costumavam ir aos fliperamas jogar Space Invaders e outras máquinas da época. E também já pensavam em desenvolver seus próprios jogos no futuro. O próprio Michito Ishizuka detalha como foi a sua entrada no mercado de criação de jogos. Eu estava em um centro de jogos quando alguém que eu conhecia da Tekken veio e sugeriu que eu fosse ao escritório dele e saíssemos algum dia. Quando fui, de repente começaram a falar em salários e vencimentos. Risos. Antes que eu pudesse recuperar o fôlego, fui contratado. O que me surpreendeu quando fui trabalhar no dia seguinte, não havia nada em andamento, nada em desenvolvimento. Risos. Mas os projetos vieram, e Ishizuka acabou atuando como programador em arcades bem-sucedidos como Bomb Jack, Gridiron Fight e Tekken World Cup. Ishizuka criou também o programa Edputer, um editor gráfico que foi utilizado por muitos anos pela empresa. A Tekken mais tarde se tornaria Tecmo, se destacando por sucessos como a série Ninja Gaiden e os jogos baseados no anime Super Campeões. Já instalado na Tekken, em 1981, Ishizuka convidou o amigo Ryuichi Nishizawa para trabalhar na empresa. Quando eu tinha 17 anos, o Sr. Ishizuka e eu estávamos jogando em um fliperama administrado pela Tekken, empresa onde ele trabalhava. Ele me perguntou: se você gosta tanto de jogar, não gostaria de tentar trabalhar meio período em nossa empresa? Nós dois aprendemos a desenvolver jogos trabalhando meio período na Tekken. Pelo visto, diferente do que as mães pensavam, apesar de algumas casas de fliperama do Japão terem fama de serem ruins, por serem mal frequentadas, aparentemente era um bom lugar para arrumar trabalho, já que tanto Nishizawa quanto Ishizuka conseguiram seus empregos lá. Junto, os dois trabalharam no jogo Swimmer, da Tekken. 2 anos depois, Nishizawa deixou a empresa e foi trabalhar na UPL, outra companhia famosa no cenário de arcades do Japão naquele tempo. Na UPL, ele trabalhou em jogos como Mouse, Nova 2001, Ninja-kun Majo no Bouken e Riders 5. Em 1985, Nishizawa e Ishizuka conseguem cumprir sua promessa de abrir sua própria empresa para criar jogos. E assim, nasce a Escape, que se tornaria a Weston no futuro. Eles alugaram uma sala da Tekken, e tinha apenas 3 membros, os 2 sócios e a artista gráfica Hiromi Suzuko. Para economizar, poupar despesas, eles faziam trabalhos no prédio em troca do aluguel. Vamos fazer um trato. Vou rebocar tudo que tiver que rebocar e o senhor me perdoa 3 meses de aluguel. Eles passavam os dias programando e as noites executando serviços de zeladoria. Ryuichi Nishizawa dormia no escritório mesmo. O primeiro projeto da Escape foi o arcade Wonder Boy, lançado em 1986. Após o lançamento do primeiro jogo, a empresa foi rebatizada, pois os fundadores acreditavam que o nome Escape não transmitia muita confiança. O novo nome, Weston, era a junção dos kanjis do sobrenome dos dois traduzidos para o inglês, Nishi, West, e Shi, Stone. Quando começaram o desenvolvimento de Wonder Boy em Monsterland, o segundo jogo da série, a empresa se mudou para um escritório maior e contrataram novos funcionários, entre eles o compositor musical Shinichi Sakamoto. Shinichi Sakamoto foi o principal compositor da Weston e trabalhou em 20 jogos da companhia. Ele começou a estudar piano dos 3 aos 8 anos e depois se tornou autodidata, embora amasse artistas como Herbie Hancock, European Jazz Trio. Foi fortemente influenciado pelo country. Ele gosta também de Taylor Swift
Sheryl Crow e James Taylor, entre outros. Shinichi Sakamoto começou a trabalhar no centro de arcades aos 16 anos. Tendo experiência em programação graças à escola de engenharia, logo conseguiu uma entrevista para emprego na Tekken, em 1982. A entrevista foi realizada por Michishito Ishizuka, futuro cofundador da Weston, que era cerca de apenas um ano mais velho. Logo no começo, o entrevistador perguntou a opinião de Sakamoto sobre o jogo Swimmer, que respondeu: "É uma imitação de River Patrol. Swimmer havia sido criado pelo próprio Ishizuka e tinha música de Ryuichi Nishizawa." Em vez de ficar zangado com o comentário, Ishizuka riu e concordou. Foi quando Sakamoto sentiu que gostaria do novo emprego. Como podemos ver, assim como aconteceu com os fundadores da Weston, Shinichi Sakamoto foi mais um que começou a carreira profissional graças às casas de arcade. Ô lugarzinho bem frequentado, hein? Na Tekken, Sakamoto foi programador e trabalhou na fábrica. Depois, arrumou emprego na NMK, que também produzia arcades, onde seu trabalho como compositor começou a se destacar graças a jogos como Argus. Tempos depois, foi convidado para conhecer a Escape, que se tornaria a Weston. Lá, conversou novamente com Michishito Ishizuka, que estava orgulhoso do primeiro arcade da empresa, o Wonder Boy. Wonder Boy havia sido concebido por Ryuichi Nishizawa para ser um jogo ágil e com uma física melhorada em relação ao primeiro Super Mario Bros. Da Nintendo, que fazia um sucesso avassalador na época. Ishizuka perguntou a opinião de Sakamoto sobre o jogo e ele disse: "Super Mario Bros. É mais interessante." Mesmo com um comentário sincero, Shinichi Sakamoto passou a integrar o quadro de empregados da Weston, primeiro como compositor e depois passou a atuar também como diretor de jogos. Com novos projetos, a equipe da Weston cresceu a ponto de ter 35 funcionários em 1998. Além de 6 jogos da série Wonder Boy, o estúdio também trabalhou em algumas dezenas de projetos dos mais variados gêneros. A Weston produziu a versão para Nintendo 8 bits de Jaws, baseado no filme Tubarão, a versão de Bomberman para o Mega Drive, o shooter All Rail, o beat'em up Riot City, jogos de ação como Aoi Blink e Willy Wombat, jogos de esporte como Apare, Gateball e Power Eleven, o RPG Dark Half, RPGs de ação como Machine Neiyuden Wataru Gaiden e Dungeon Explorer, diversos visual novels com destaque para os baseados no famoso anime Neon Genesis Evangelion e vários outros. Os jogos da Weston eram marcados pela qualidade, música excelente, inovação constante, variedade de estilo e gráficos bonitos e coloridos. Criar jogos de novos gêneros aumentava custos e tempo de desenvolvimento, pois dificultava o reaproveitamento de conteúdo e experiência aprendido em jogos anteriores. A própria série Wonder Boy é um exemplo de como a empresa não se acomodava. Com o sucesso do primeiro jogo, seria tentador repetir a fórmula por anos e anos, mas cada jogo novo da saga é bem diferente do outro, expandindo, refinando e diversificando a jogabilidade. Segundo Ryuichi Nishizawa, qualidade e inovação só eram possíveis na Weston por se tratar de uma empresa pequena e com controle criativo. O segundo jogo da série, Wonder Boy em Monsterland, ganhou um port para Master System produzido pela Sega. O responsável pela versão foi Noriyoshi Oba, que também trabalhou em sucessos da empresa como The Revenge of Shinobi, Nights into Dreams, Shinobi Legions e Daytona USA. Wonder Boy em Monsterland para o Master System foi lançado no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e na Coreia do Sul, e vendeu bem o suficiente para se tornar um dos 10 cartuchos mais vendidos do console. Como o arcade original ficou restrito ao Japão, a versão para videogames caseiros se tornou bem mais popular.
Além disso, a repercussão do jogo do Master System na mídia foi muito boa, obtendo destaque e ótimas notas principalmente nas revistas europeias, onde o console vendia muito bem. Sendo assim, era esperada uma continuação para o videogame da Sega. Wonder Boy 3 The Dragon's Trap foi o primeiro jogo da saga desenvolvido pela Weston exclusivamente para um console caseiro. De acordo com Ryuichi Nishizawa, ele tinha uma ideia de um mundo mais aberto e épico para a sequência de Wonder Boy em Monsterland, mas isso não faria sentido em jogo para arcades. Em casas de arcades, havia grandes filas e as partidas precisavam ser rápidas, não era possível deixar o jogador travado em uma situação em que não sabia o que fazer. Já em jogos para consoles, com mais tempo disponível, é possível ter uma gameplay mais complexa, com aventuras longas que exigem mais dedicação do jogador. 1がうまくいったっていうのはあるんですけど、コンソールアーケードゲームからコンソールの方に、開発をシフトしていく過程でやっぱ長い時間遊べるゲームが作りたいと。それはアーケードではできないことなので、アーケードはもう1分で終わるように作れというのがアーケードゲームなんで、コンソールだと長く遊ぶゲームが作れるんで、それであればモンスターランドで作ったゲームシステムをそのまま使って、アクションと、ストーリーのある RPG 性、成長させるゲームを混ぜたものを作ろうかっていう形で進んだと思いますね。2、3と。O Master System foi o console escolhido para criar o jogo por causa da parceria que já existia com a Sega, e também porque informações técnicas sobre o Mega Drive ainda não estavam disponíveis para os desenvolvedores na época do planejamento. Apesar das limitações técnicas, a mudança para um console caseiro implicou numa liberdade criativa maior no design do jogo do que era possível no jogo para arcades. Isso permitia ao jogador explorar o ambiente, resolver enigmas e procurar por segredos escondidos. Wonder Boy 3 também teve influências de jogos recém-lançados na época, como Metroid e Zelda 2, The Adventure of Link, dos quais Ryuichi Nishizawa era fã. A estrutura do jogo funciona como a de Metroid, mas, ao invés de novas armas, são as transformações em animais que permitem o jogador avançar para as novas áreas. Ao criar o mundo de Wonder Boy 3, a equipe focou primeiro nas habilidades de cada animal e depois no tipo de local que poderiam alcançar. O homem-peixe nada na água, o rato sobe paredes, o gavião voa, etc. Todo jogo novo da saga Wonder Boy apresentava muitas inovações em relação ao jogo anterior. Uma das maiores novidades de The Dragon's Trap foi ter um mundo não linear, ao invés das tradicionais fases sequenciais. Isso pôde ser implementado graças às várias transformações dos personagens, que também não existiam em jogos anteriores. O level design do jogo é elegante, não existe personagens ou texto dizendo o que deve ser feito, o caminho a seguir é quase sempre intuitivo. As transformações de Wonder Boy em animais foram inspiradas por Konami YY World do Famicom, que reunia vários personagens de jogos da Konami. Cada nova transformação do Wonder Boy é obtida depois de derrotar um chefe dragão. A ideia de chefes dragões veio dos RPGs, que geralmente tinham dragões em seus níveis finais. Em Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, alguns hábitos da saga Wonder Boy foram deixados de lado para simplificar a experiência. A função de Password apareceu pela primeira vez na série e permitia que o jogo fosse mais longo e incentivava a exploração. A pressão de existir um contador de tempo, por exemplo, não fazia mais sentido em um mundo aberto. Como a partida podia ser retomada infinitas vezes, o placar de pontos também perdeu sentido. E com isso, também não havia necessidade de itens para aumentar pontos ou recuperar a barra do timer, como havia nos jogos anteriores. Assim como acontecia em Wonder Boy e em Monsterland, no novo jogo também existem lojas onde os personagens podem comprar novas armas e equipamentos ou recuperar energia. Mas, dessa vez, não tem nenhuma bebida alcoólica sendo vendida. Outra novidade foi a inclusão de Charm Stones. As pedras charmosas podem ser acumuladas para dar acesso a armas vendidas nas lojas e até a portas secretas. Mas era um conceito que mais confundia do que ajudava, e deixou de ser usado nos jogos posteriores da série. Outro ponto interessante é que a história de Wonder Boy 3 começa imediatamente na sequência final do jogo anterior, Wonder Boy em Monsterland. Isso já havia acontecido no filme Rock 3 de Sylvester Stallone em 1982,
O terceiro filme inicia logo após o lutador vencer Apollo Creed no final de Rocky II. Segundo Nishizawa, se o jogador conhecesse o jogo anterior, poderia captar a referência. Se não conhecesse, poderia ter interesse em conhecer. Além disso, também é uma forma empolgante de começar o jogo. A atenção do jogador é capturada de imediato recapitulando o clímax do jogo anterior, numa fase curta e encarando um inimigo perigoso. Esse conceito também foi usado posteriormente em Castlevania Symphony of the Night da Konami, em 1987. A introdução retrata o final do jogo anterior, Castlevania Round of Blood. Apesar do tamanho do jogo e de ter uma equipe pequena, Wonder Boy 3 The Dragon's Trap levou apenas 10 meses para ser concluído. 5 pessoas fizeram parte do time de desenvolvimento: Ryuichi Nishizawa, diretor, game designer e level designer; Takanori Kurihara, programador; Naoki Hoshizaki, programador; Hiromi Kurihara, ou Hiromi Suzuko, artista gráfica; e Shinichi Sakamoto, compositor musical. 3 programadores se encarregaram do código-fonte de The Dragon's Trap. Ryuichi Nishizawa, diretor do jogo e criador da série, se encarregou das ferramentas de desenvolvimento e da maior parte do código principal. Takanori Kurihara era o programador iniciante, recém-contratado pela Weston. Ele ficou responsável pelos personagens jogáveis, inimigos, lojas e telas finais do jogo, entre outras coisas. Naoki Hoshizaki era o programador sênior da empresa e se encarregou dos códigos dos chefes da fase. A programação não tomou muito tempo, por causa das similaridades entre o hardware do Master System e a placa do arcade Sega System 8, que a Weston já havia trabalhado. Segundo Takanori Kurihara, o assembler do Z80, o processador do Master System, era uma experiência diferente para ele, pois não tinha uma biblioteca robusta como as linguagens de alto nível. E como não havia um sistema operacional, tudo precisava ser feito do zero. Mais importante do que fazer um código legível era fazer um código de qualidade e que executasse rápido. Kurihara diz que a Weston foi um ambiente perfeito para aprender esse tipo de programação avançada. Ele também detalha como aprendia sobre programação com Michishito Ishizuka, fundador da Weston. Ele olhava meu código, dava alguns conselhos, então escrevia alguns exemplos de código e explicava. Depois ele perguntava: "Você entendeu, Kuri-chan?" E quando eu respondia: "Sim, entendi", Ishizuka apagava o código de exemplo. Eu achava que era um método de ensino bastante difícil, mas ao mesmo tempo queria que Ishizuka me ensinasse mais. Ryuichi Nishizawa lamenta que não pôde contar a história do jogo com mais detalhes e teve que se limitar a poucas telas, por conta da memória limitada do Master System. Ainda, segundo Nishizawa, uma das maiores dificuldades na programação foi a implementação da movimentação do Homem-Rato, que pode andar nas paredes e no teto. A arte de Hiromi Suzuko é um dos muitos pontos altos do jogo, com um alto nível de detalhes para um jogo de 8 bits. A artista gráfica trabalhava na Weston desde a sua fundação e já tinha participado dos outros jogos do Wonder Boy. A arte em pixels do jogo foi feita no software Hudson Soft para PC 98. A quantidade de personagens jogáveis em Wonder Boy 3 já era incomum para a época, e cada um dos 6 personagens possui sprites caprichados em até 15 movimentos de animação. O nível de detalhamento é tão minucioso que os sprites dos personagens não são espelhados. Reparem que as imagens são diferentes se o jogador estiver virado para a esquerda ou para a direita. Isso fica mais evidente observando a posição do escudo. A imagem não é simplesmente replicada para a direção invertida, como era normal nos outros jogos. Ela foi criada novamente para deixar a animação mais rica e variada. Os chefes dragões são grandes e imponentes. Não era comum ver chefes com sprites deste tamanho se movimentando pela tela nos tempos dos 8 bits. Note que não existe imagem de fundo nas telas onde se enfrenta um chefe dragão. A técnica utilizada na programação para possibilitar chefes tão grandes foi justamente essa: usar a camada de fundo para contornar a limitação de sprites e cores na tela. Hiromi Suzuko teve liberdade para criar a arte dos personagens não jogáveis. Uma simpática enfermeira e é responsável por recuperar a energia dos personagens nas salas de hospital. O porco com tapa-olho aparece apenas nas lojas de armas e de Password, mas se tornou um dos personagens mais queridos e lembrados pelos fãs. Assim que o compositor Shinichi Sakamoto entrou na Weston, ele programou o áudio de Jaws, jogo para o Nintendo 8 bits baseado no filme Tubarão, usando uma ferramenta desenvolvida por Michishito Ishizuka.
Depois disso, ele desenvolveu sua própria ferramenta. Sakamoto programava suas composições e efeitos sonoros em código assembly para o processador 6502. Quando Sakamoto soube do conceito de vários personagens do Wonder Boy 3, ele originalmente pensou em construir uma música para cada transformação. Conforme o desenvolvimento progrediu, ele percebeu que era melhor ajustar as músicas para cada área. As músicas do jogo também ganharam versões para dar suporte ao FM Sound Unit, um add-on para melhorar a qualidade do áudio do Master System. Esse periférico foi lançado apenas no Japão e os consoles ocidentais infelizmente não têm suporte a ele. Confira a diferença. Antes de existir a E3, as companhias de videogames apresentavam as novidades na Consumer Electronic Show, a CES ou CES, feira realizada em Las Vegas, voltada para a divulgação de novos produtos eletrônicos. Wonder Boy 3: The Dragon's Trap foi anunciado para o Sega Master System na CES do verão de 1989, realizada entre 3 e 6 de junho daquele ano. Nesse mesmo evento, foram anunciados lançamentos importantes nos Estados Unidos, como o Game Boy, o portátil da Nintendo, e o novo console Sega Genesis, a versão americana do Mega Drive. Em setembro de 1989, Wonder Boy 3 para o Master System chegou às lojas dos Estados Unidos. Ainda no mesmo ano, o cartucho foi lançado nos países da Europa e na Austrália. The Dragon's Trap foi aclamado por crítica e público, principalmente na Europa, onde o Master System fazia sucesso e tinha uma grande base instalada. Os artigos de revista especializadas acumulados pelo site Sega Retro possuem uma nota média de 8,7 e consolidaram o jogo como o melhor da série e um dos melhores do console. O jogo também foi eleito como o melhor jogo do ano da Sega em 1989 pela revista americana Electronic Game Monthly, ou a EGM. O site Hardcore Game 101 fez uma lista com as 1000 melhores músicas de todos os jogos de todos os tempos. 3 músicas de Shinichi Sakamoto para The Dragon's Trap entraram nessa lista. No Japão, o jogo seria lançado com o título de Monster World 2, mas acabou cancelado por conta das baixas vendas do Master System no país. O último jogo lançado pela Sega para o sistema no Japão foi Bomber Raid, lançado em fevereiro de 1989, poucos meses antes de Monster World 2 ser finalizado. A revista japonesa Beep Mega Drive, dedicada aos 16 bits da Sega, chegou a trazer na edição de fevereiro de 1990 uma reportagem avaliando a versão ocidental do jogo e lamentando que ele tenha saído nos Estados Unidos, mas não no Japão. O compositor musical Shinichi Sakamoto ficou especialmente decepcionado com o cancelamento do jogo no Japão. Ele tinha produzido a trilha sonora tanto em versão PSG, que é a padrão do Master System, como a versão FM, com qualidade de som bem superior. Infelizmente, a versão FM só funciona com o FM Sound Unit, um add-on exclusivo para consoles japoneses. Como o cartucho japonês não foi lançado e os cartuchos ocidentais só funcionavam em consoles ocidentais, que não tinham suporte ao FM, os fãs ficaram impedidos na época de conhecer essa versão mais elaborada da trilha sonora. O jogo saiu também na Coreia do Sul para o Samsung Game Boy, a versão coreana do Master System. Embora os cartuchos seguissem o padrão japonês, o console coreano também não possuía suporte ao FM Sound Unit. Mas, pelo menos um cartucho coreano importado funcionaria em um Master System japonês com o FM Sound Unit instalado. Provavelmente seria a única combinação possível para curtir o jogo em um som FM na época. Uma curiosidade é que o cartucho coreano veio com a capa japonesa do quinto jogo da série, Wonder Boy e Monster World, que saiu em 1991. Sinal que o cartucho de Wonder Boy 3 deve ter demorado um tempinho para sair na Coreia do Sul. E também é outro pequeno detalhe para confundir ainda mais a cabeça dos fãs. E assim terminamos o segundo vídeo do nosso De Volta ao Jogo sobre Wonder Boy 3 The Dragon's Trap. Na terceira e quarta parte vamos conhecer mais sobre a versão brasileira de Wonder Boy, os jogos da Turma da Mônica. Não percam! Se gostaram, então curtam,
Compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem o que acharam e façam sugestões para os próximos vídeos. Obrigado por acompanhar a gente até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!